Olá pessoal, mais um vídeo sobre resolução de exercício. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre circuitos equivalentes triângulo-estrela ou circuitos equivalentes π-t. A gente vai resolver o exemplo 3.8 do livro. Esse exemplo nos pede, use uma transformação triângulo-estrela para determinar a tensão no circuito mostrado. Então o que ele está pedindo é para a gente determinar essa tensão V aqui no circuito. Nós poderíamos resolver esse circuito, resolver esse problema, de algumas maneiras diferentes, mas a gente pode começar tentando pensar se é possível a gente reduzir esse circuito a um circuito equivalente que tivesse a nossa fonte e um resistor equivalente. E aí a gente poderia simplesmente usar a lei de Ohm e dizer que V é igual a RI. Se a gente olhar para os resistores desse circuito, a gente não vai conseguir dizer que eles estão só em paralelo ou que eles estão só em série. Mas, se a gente olhar para esses três resistores, o de 5 ohms, o de 10 ohms e o de 105 ohms, a gente consegue ver que eles estão numa configuração do tipo triângulo. Ou, se a gente, talvez seja mais fácil vocês perceberem que ele é uma configuração do tipo π. E o tipo π é a mesma configuração do tipo triângulo. A outra forma que seria fácil de conseguir observar isso, que ele está numa configuração estilo triângulo, é lembrar que esse nó aqui, ele é o mesmo nó, certo? Então, ao invés desse resistor estar ligado aqui nessa parte, a gente poderia posicionar ele dessa forma. Esse resistor de 105 ohms. E aí fica bem claro que ele é de uma configuração do tipo triângulo. Então, deixa eu circular esses três resistores aqui. E se a gente transformasse da configuração do tipo triângulo para o tipo estrela? Será que isso ia nos ajudar a resolver esse problema? Então, como que esses resistores eles iam estar posicionados se a gente tivesse uma configuração, se a gente fizesse a transformação para uma configuração do tipo estrela? A gente ia ter um resistor aqui e um resistor aqui. E nós não teríamos mais esses resistores aqui. E agora, deixa eu desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil de ver, mais fácil de enxergar. Então, a gente ia ter a fonte, o resistor de 20 ohms, lá em cima o resistor de 28. Vou colocar exatamente na mesma posição que eu desenhei ele em verde. Então, aqui um dos resistores da configuração tipo estrela, aqui o outro, e aqui mais um. Agora, vocês conseguem observar que esses dois resistores aqui estão em série e esses dois aqui também estão em série, sendo que essa configuração em série está em paralelo com essa outra configuração em série. Então, isso aqui tudo poderia ser resumido a um resistor só. E aí, nós ficaríamos com a fonte, esse resistor aqui em cima e esse outro aqui embaixo. E a gente acharia o nosso resistor equivalente. Bem mais fácil, né? Então, vamos fazer isso. Bom, limpei a tela e vamos olhar mais uma vez para o circuito que a gente está analisando. Aqui, esses três resistores são os resistores na configuração triângulo que a gente está querendo transformar para a configuração estrela, para um equivalente estrela. Marquei já os terminais como A, B e C. Poderia ter marcado A, B, C, tudo bem. A gente só precisa saber quais são esses nós e usar a correspondência certa dos resistores
para os resistores lá na fórmula. E depois, quando a gente encontrar o valor dos resistores no equivalente estrela, a gente vai precisar saber qual é a posição correta de cada um deles aqui, para não errarmos na hora de atribuir os valores para a nossa configuração estrela, para ter certeza que a gente vai estar encontrando o equivalente. Para a gente conseguir entender melhor onde vamos posicionar cada um desses resistores, vou pegar esse resistor de 105 ohms, e colocar ele aqui, que eu acho mais fácil de visualizar. Esse resistor de 5 ohms, ele vai ser o nosso resistor B. Se vocês olharem, ele está entre os terminais A e C e oposto ao nó, onde ele está de frente para o nó que a gente marcou como sendo B. Esse resistor de 105 ohms, ele está entre os nós A e B, com um nó C na frente dele. Ele é o nosso resistor C. E esse resistor de 10 ohms, que ele está entre os nós B e C, e que o nó A está na frente dele, é o nosso resistor A. Vamos desenhar aqui no meio como vai ser a configuração estrela, como vão estar posicionados esses resistores da configuração estrela. Então, a gente tem um resistor aqui, um resistor aqui e um resistor aqui. Esse resistor que está ligado ao nó A, então esse resistor aqui, ele vai ser o resistor 1. Vai ser o nosso R1. Esse aqui ligado ao nó B, ele vai ser o resistor R2. Vou escrever um 2zinho aqui. E o último resistor, que está ligado ao nó C, ele é o resistor 3. Legal, agora a gente já sabe qual é a posição de cada um dos resistores nesse equivalente triângulo-estrela, pensando lá naquelas fórmulas da teoria. Então, agora a gente só vai ter que fazer a aplicação de fórmula. Trouxe o desenho do slide anterior aqui para esse slide. Então, aqui, ó, lembrando, nosso resistor A da configuração triângulo é esse, resistor B é esse de 5 ohms e o C é esse de 105 ohms. Na configuração estrela, a gente vai ter aqui o resistor 1, aqui o resistor 2 e aqui o resistor 3. Então, agora a gente só vai aplicar aquelas fórmulas da teoria. Pronto, aqui estão as fórmulas. Para o resistor 1, ele vai ser igual ao resistor B vezes o resistor C, dividido pelos somatórios dos resistores A, B e C. O resistor B é esse resistor de 5 ohms. E o resistor C é esse de 105. Então, a gente vai multiplicar 5 por 105 e dividir pelo somatório dos 3 resistores. Então, 10 mais 5 mais 105. Encontramos o valor de resistência do resistor 1. O resistor 2 vai ser o RA vezes o RC dividido pelo somatório de RA, RB e RC. RA, 10 ohms, RC, 105. Então, 10 vezes 105, dividido pelo somatório dos 3. E R3 é RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. RA vale 10 ohms, RB vale 5 ohms. Então, a gente tem 10 vezes 5, dividido pelo somatório dos 3. E encontramos o valor da terceira resistência. Certinho, né? Chegamos, então, àquela configuração que a gente viu lá atrás, quando eu expliquei por que é que seria interessante nós passarmos do equivalente triângulo para o equivalente estrela. Então, a gente vai estar com essa configuração aqui. Aqui a gente tem os nossos 20 ohms, aqui está o resistor de 28. Aqui
está o resistor 3. Aqui está o resistor 1. E aqui o resistor 2. Como a gente já falou, esses dois resistores aqui, eles estão em série, né? É bem mais fácil de enxergar. Agora, olhando para esse circuito desenhado aqui, é fácil de enxergar isso, né? Esses dois aqui, eles também estão em série. E essa configuração em série de cima está em paralelo com a configuração em série de baixo. Então, vamos resolver isso. Vou redesenhar isso no próximo slide de uma forma mais clara ainda. Pronto! Trouxe para cá aquele desenho que a gente fez no slide anterior. E aqui eu redesenhei esse nosso circuito aqui para ficar mais claro ainda que o resistor de 28 ohms está em série com o resistor 2, que o resistor de 20 ohms está em série com o resistor 3, e aí a gente vai poder encontrar o equivalente desses dois resistores em série, o equivalente desses dois resistores em série, o equivalente dessas duas configurações em paralelo, de forma que a gente vai ficar com esse circuito aqui. A nossa fonte, esse resistor equivalente que a gente vai encontrar para essa configuração aqui de cima, e o resistor R1 aqui na lateral. E aí, agora esse final vai ser fácil, né? É só a gente achar os dois resistores, o equivalente desses dois resistores aqui em série e calcular o valor de V, que é o que a gente queria, o valor de V, o valor da tensão sobre a fonte. Então, vamos lá. Então, aqui, vou começar fazendo o resistor de 28 em série com o resistor R2. O resistor R2 vale 8,75 ohms. Trouxe essa colinha do slide anterior. O resistor de 20 está em série com o resistor R3. Então, 20 em série com R3, o R3 vale 5 dividido por 12 ohms. Esses dois resistores em série estão em paralelo com esses dois resistores em série. Então, aqui, a gente vai ter o equivalente dessa configuração em paralelo. Quando a gente está escrevendo a equação, a gente pode indicar que eles estão em paralelo. A gente pode indicar na equação que a gente vai resolver duas configurações em paralelo, dois resistores em paralelo, por essas duas barrinhas aqui. E toda essa configuração aqui, esses 4 resistores, o equivalente desses 4 resistores, vai estar em série com o resistor R1 que vale 4,375 ohms. Então, a gente vai somar mais esses 4,375. Vamos resolvendo isso. Então, daqui para cá, a gente somou esses dois resistores, aqui a gente também somou esses dois resistores. Agora, a gente vai fazer o valor do resistor equivalente desses dois resistores em paralelo. E aí, vocês podem lembrar da fórmula dos resistores em paralelo, que é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, quando a gente tem apenas dois resistores em paralelo. E, por último, a gente soma com o valor da resistência R1. E a gente vai encontrar que a resistência equivalente é 17,5 ohms. Então, a gente vai ter a nossa fonte e um resistor REC, que vale 17,5 ohms. Escrever de novo aqui, 17,5 ohms.
Pronto! Agora é bem fácil, a gente só precisa encontrar quem é esse valor de V aqui. A gente já está com essa configuração, onde a gente tem a fonte e um resistor. E a gente quer encontrar qual é o valor da tensão V. A tensão V ela vai ser a mesma entre os terminais da fonte e os terminais do resistor, já que eles estão ligados ao mesmo par de resistores. A gente lembra que a gente tem a lei de Ohm, que a gente pode utilizar aqui para o nosso resistor. Então, a gente vai dizer que V é igual a RI. A fórmula positiva quando a corrente estiver na direção da queda da tensão. Se a gente for circulando essa corrente aqui, ela vai passar no resistor do terminal mais positivo do resistor para o terminal mais negativo do resistor. Então, a gente vai ter essa fórmula positiva, de forma que a gente vai ter V igual o valor da resistência equivalente multiplicado por I. A gente sabe que essa fonte de tensão tem 2 amperes, só fazer 17,5 vezes 2, V igual a 35 volts. Resolvemos o exercício. A explicação é longa para ficar claro, mas é um exercício bem fácil. E vamos lá para mais vídeos de resolução de exercício.